Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando mais uma semana, com ela, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, como sempre, muita luz e muita paz para o seu coração. Hoje é segunda-feira, pois é, gente, quinto dia da nossa super mega maratona de 7 dias no Instagram. Todos os dias, os 7 hábitos das pessoas muito prósperas e felizes, né? A gente ontem teve um trabalho maravilhoso, linda, 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 linda palestra no Instagram, graças a Deus, mesmo sendo domingo, né? 6h47 da manhã, o pessoal tava lá ao vivo de novo, milhares de pessoas juntas, e eu espero que você seja uma delas, né? E que possa estar presente hoje também, se você escutar a pílula, senão ainda tem mais 2 dias amanhã e terça-feira, né? Deus te abençoe, te inspire, luz e paz. Gente, hoje eu queria conversar com vocês, uma pílula especial, sobre um dos maiores gigantes da alma, né, dos últimos 300 anos, sem sombra de dúvida alguma. É merecida a grande homenagem, né, que Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso amado Allan Kardec, recebe na teledramaturgia nacional com um filme que leva o seu nome, né? Um filme que foi muito assistido esse final de semana, estreou no finalzinho da semana passada. Eu fiz questão de não falar disso naquela época, porque graças a Deus muita gente já estava falando, para poder potencializar ainda mais essa divulgação maravilhosa hoje. Mas não do filme. Kardec, gente, não precisa de defesa, não precisa de divulgação por si só. Ele precisa de uma homenagem. Precisa, não, merece uma homenagem. Eu sei que muitos de vocês que gostam da pílula talvez não conheçam a história de Allan Kardec, né? Muita gente que nos acompanha, mesmo que é espírita, talvez não conheça a história de Allan Kardec. Muitos católicos, evangélicos, budistas que escutam as pílulas não conhecem a história de Allan Kardec. Não é? Muitas pessoas que estão em outras religiões ainda não conhecem a história de Allan Kardec. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse foi o homem que o mundo espiritual escolheu e ele aceitou, porque ele podia não ter aceitado, para ser um instrumento pelo qual a morte morreu. Exatamente isso. Quando, em 18 de abril de 1857, Kardec publica o Livro dos Espíritos, ele mata oficialmente a morte. Porque pela primeira vez, gente, na história da humanidade, nós tínhamos de maneira clara, objetiva, científica, pelo método empregado por Kardec, que fazia perguntas a médiuns que não se conheciam, médiuns diferentes, as mesmas perguntas para testar a fidelidade do fenômeno mediúnico, para que não houvesse embuste, para que não houvesse farsa nas respostas, comprovando sim dessa forma a presença dos espíritos, né, da vida além do nosso corpo físico. Kardec, naquele momento, gente, trazia para a humanidade toda um trabalho gigantesco, monumental, que duraria 14 anos, entre o momento que ele começou, com mais de 50 anos, né, a se dedicar à obra da codificação espírita, até a data do seu desencarne. Ele dedicou integralmente a sua vida, manhã, tarde, noite, né? A família sobrevivia devido a alguns recursos, né, que a sua esposa recebia, né, a dona Mélie Boudet, uma mulher também notável, maravilhosa, de imóveis da família, porque Kardec era simples, um homem culto, poliglota, né, um grande pedagogo, tinha estudado, né, junto com Pestalozzi, tinha toda uma vida, né, de reconhecimento na França da sua época. Vamos lembrar que nós estamos falando aqui dos anos 1800, e esse homem, a gente abandonou tudo para poder entender o maior mistério da vida de todos nós até então. A morte existe? Existe vida após a morte? Existe mesmo a continuidade da vida? Então ele não acreditava em muita coisa que ele estava vendo ali no primeiro momento. Né? Ele relutou muito, muita gente não sabe disso, mas o amigo dele, o Fortier, insistiu muito que ele fosse assistir o fenômeno das mesas girantes, né? Na famosa sessão em que ele participou na casa da Madame Plamaison, e ele não queria ir porque não acreditava, ele era cético. Na verdade, ele era um cientista. Ele, no dia que você me provar que uma mesa tem nervos e músculos para se mover sozinha, ironizou ainda. Aí tudo bem, você me chama que eu vou. Mas de tanto amigo insistir, ele foi para desmascarar o fenômeno. Não é porque ele acreditava, não. Gente, quando ele chegou lá, que ele viu que a mesa era girante, que flutuava sozinha, que ele procurou embaixo fio de nylon, em cima procurou embuste e não achou. Quando ele viu que realmente os espíritos se comunicavam por batidas, acho que passado o susto, ele começou a ver que existia ali algo fantástico para ser feito.
Então esse homem, gente, foi perseguido, como sempre, né? Os gigantes da alma o são. Na sua época, a igreja, claro, não aceitava, né? Achava que aquilo tudo era equívoco, que era mentira, que era um embuste. Ele foi perseguido por pessoas da sua própria religião, porque muitos espíritas da sua época não apoiavam. Ele foi perseguido por pessoas que ele confiava e ainda assim deixaram pela inveja de apoiá-lo, e ele não desistiu. Com pouco recurso financeiro, com pouco apoio, ele seguiu firme para poder ser um instrumento de Deus na propagação da luz na Terra. Então, gente, hoje, né, tantos anos depois do seu retorno à pátria espiritual, o mundo é muito mais feliz, muito mais bonito e lúcido por causa da obra gigante desse gigante da alma, que viveu no meio da simplicidade, com seu conhecimento extraordinário, se fazendo humilde, simples, didático, metódico, trazendo para nós seu Pentateuco, né? Livro dos Espíritos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo maravilhoso, trazendo para a gente o livro dos médiuns, né? Não nessa ordem, desculpa, estou invertendo aqui, mas trazendo para nós o Céu e o Inferno, que é um livro que pessoalmente eu gosto muito também, o livro A Gênese, isso sem falar na Revista Espírita, que ele começou a publicar e publicava todos os meses e nunca deixou de publicar um número só, gente. Imagina, naquela época, publicar uma revista sem ter dinheiro, sem ter recurso, não tinha internet, não tinha nada, né? Em que ele estudava os casos mediúnicos, ele trazia detalhadamente o contexto das dúvidas que iam surgindo na vida das pessoas que estavam descobrindo as questões espirituais. Né? A Revista Espírita é uma fonte magnífica de estudo para quem não conhece, pesquise, estude. Né? A FEB oferece, né, essa condição lá no site da FEB. Então tem a Kardecpedia, que é um trabalho monumental de alguns companheiros que trazem isso de uma maneira organizada e gratuita. Olha que legal, entra lá, kardecpedia.com, depois você procura. Então, assim, um trabalho gigante, gente, de amor, de dedicação. Então, vão assistir o filme em homenagem a Allan Kardec, divulguem para pessoas, independente de religião. Você acha que eu estou preocupado com religião? Sabe, se você apresentar aqui um gigante da alma, entende? Que ele foi um extraterrestre e tiver um filme dele, eu quero assistir, porque eu quero aprender, porque a pessoa que tem juízo, bom senso, o um mínimo de humildade e decência, ela não fica centralizada nos seus valores, ela tem a mente aberta, é ou não é? Eu quero aprender. Sabe, se a Igreja Católica fizer um filme sobre Dom Evaristo Arnes, eu quero assistir. Entende? Eu quero aprender. Se a religião evangélica fizer um filme maravilhoso sobre Martin Luther King, o pastor, né, que fez um trabalho lindo nos Estados Unidos, eu vou assistir. E essa ideia, gente, essa conexão de amor que nos une, que nos liberta dos preconceitos, é que faz com que a nossa vida seja mais especial e feliz. Então hoje, né, Allan Kardec, professor Rivaio, muito obrigado. A Pílula do Evangelho existe com certeza em parte por causa do seu trabalho monumental. E eu, Ricardo, né, que sou um grande devedor de todas as religiões, mas em especial a doutrina espírita, também lhe rendo graças, né, que onde quer que seu espírito esteja, receba também mais uma prece de carinho e de gratidão por não ter desistido, por não ter ouvido as críticas, por não ter virado as costas, por ter seguido o seu compromisso até o final. Né? Deus abençoe a todos vocês, amigos queridos. Luz e paz, assistam o filme, depois vocês me contem. Tô te aguardando nas lives, né? E hoje à noite, Vila Carrão, aqui em São Paulo. É coisa boa! Ver os nossos amigos paulistas e paulistanos, gente que está vindo de vários lugares, vamos ajudar a instituição da Casa de Nice, falar do Evangelho, aprender muito sobre relações humanas e como lidar com pessoas difíceis, apresentar umas técnicas boas baseadas em programação neurolinguística. O pessoal de Minas adorou, espero que vocês gostem também, tá bom? Traz as doações, hein? Não esquece não, pra gente ajudar o pessoal. Beijo grande no seu coração, muita luz e paz, e você já sabe, com muita alegria, obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, e até breve, meus amigos queridos. Hoje à noite tem Pílula Noturna e amanhã à noite, programa Vida Leve lá no YouTube, hein? Até muito breve.